colocar aí a gente vai fazer a transmissão online. Meus queridos, boa noite. Boa noite. Graças a Deus, mais um dia que a gente pode transmitir online o nosso estudo e também tirar um tempo para estudar a Palavra de Deus. Graças a Deus por essa oportunidade, né? Eu quero relembrar alguns pedidos de oração que nós temos, né? Temos sempre, todas as quartas-feiras, pedido, principalmente por essa situação do Covid. Então, as pessoas que de alguma forma ou ficaram doentes ou perderam pessoas queridas ou pessoas que perderam até mesmo seus empregos, nós temos sempre orado por elas, pedindo que Deus as abençoe, que o seu Santo Espírito console e conforte essas pessoas. Também temos sempre nos lembrado das pessoas que trabalham diretamente com hospital, enfermeiros, médicos, né? E cientistas em desenvolvimento de vacinas. Sempre temos pedido que Deus também lhes dê sabedoria, lhes guarde, para que eles possam desenvolver os seus papéis da melhor forma possível. Também nós temos vários pedidos de forma particular aqui com respeito à nossa igreja, que já estão no grupo da igreja ali, né? Então, de maneira geral, meus queridos irmãos, nós sempre temos também pedido para que Deus, com a sua graça e sua misericórdia, sustente todas as famílias que nós conhecemos, que temos aqui, aquelas que têm se achegado a nós também. Temos pedido que Deus sustente a fé das pessoas em meio a tantas dificuldades e a tantos problemas. E temos visto a poderosa mão de Deus agindo e Ele cuidando de todos nós, Ele nos dando muito mais do que pedimos ou pensamos e com certeza sempre muito mais do que todos nós mesmos merecemos. Então, Deus tem sido um Deus bom e, infelizmente, nós, enquanto pecadores, nunca estamos à altura da exigência de Deus. Por isso que nós precisamos nos aproximar dele através do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Então, é isso que nós faremos nesse momento. Nós tiraremos um minuto de oração silenciosa. Eu quero que você lembre-se dos pedidos que você mesmo tem, dos agradecimentos que você mesmo tem. E depois desse tempo eu vou fazer uma oração, quebrar esse silêncio. Nós passaremos então ao estudo da Palavra de Deus do dia de hoje. Então, feche os seus olhos, vamos orar nesse momento, tendo a certeza que Deus nos ouve em Cristo Jesus. Feche os seus olhos e daqui a pouco eu faço uma oração então audível, quebrando o silêncio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus soberano, Deus gracioso, nós nos encontramos aqui neste dia agradecidos em primeiro lugar por todas as bênçãos que o Senhor tem nos derramado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, sendo um Deus bom, tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado da nossa vida, cuidado das pessoas que nós amamos, e muito embora ainda soframos, ó Pai, e tenhamos sérias dificuldades na vida, o Senhor tem sustentado a cada um de nós. Então nós te louvamos e te agradecemos por tudo isso. Também nós te pedimos, ó Pai, que as tuas misericórdias continuem a cobrir a nossa vida, porque reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, e por causa disso, ó Senhor, nós te pedimos perdão. Nós entendemos, ó Pai, que diante da Tua santidade, diante da Tua grandeza, nós não somos nada e não somos ninguém. Por isso, nós Te buscamos através do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós nos aproximamos de Ti através
tua palavra mesmo ensina, é o único caminho, é a verdade e é a vida. E nós confiamos nele, Pai, confiamos naquilo que ele fez na cruz do Calvário, nos salvando, nos perdoando, para que agora nos aproximemos do Senhor com total confiança de que o Senhor nos ouve através do teu Filho Jesus. Por isso, ó Pai, dá-nos então um coração grato, um coração que deseja te obedecer, porque reconhece essa maravilha chamada salvação. Agora, ó Pai, que vamos estudar a tua palavra, dá-nos também misericórdia, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para entendê-la, para enxergar as belezas que o Senhor mesmo já revelou e registrou na palavra, para que nós vivamos de acordo com a tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir então nossas Bíblias em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 1. Livro do Êxodo, capítulo 1. Lembre-se que nós estamos fazendo uma série que se chama Conhecendo as Escrituras. E o que nós temos feito? Nós temos trabalhado, ou pretendemos trabalhar, panoramicamente, livro a livro. E nós iniciamos o livro do Gênesis há 2 semanas, porque nós fizemos um a respeito do Gênesis e levou a outro. Então nós fizemos 2 estudos panorâmicos no livro do Gênesis, e aí então hoje nós vamos fazer um estudo panorâmico sobre o livro do Êxodo. Ou seja, nós temos trabalhado dessa maneira que é para que nós conheçamos mesmo a palavra de Deus, e quando nós formos ler a palavra, quando nós formos de alguma forma abri-la e tentar entendê-la, através dessas ferramentas de leitura, vamos dizer assim, a gente consegue então ter um meio de interpretar aquilo que está sendo revelado ali e alimentar a nossa alma. Então, o livro do Êxodo, capítulo 1, a gente vai ler esse capítulo até o versículo de número 14. Êxodo 1, de 1 a 14. Eu falei essa leitura e os irmãos acompanham então a leitura que eu farei. Êxodo 1, de 1 a 14. É bom porque ele já resume bastante coisa do livro do Gênesis para a gente lembrar o que aconteceu, para depois falar um pouco a respeito do livro do Êxodo. Diz assim: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que, na tirania, os serviam. Até aí. Nós, então, falamos um pouco a respeito do livro do Gênesis, que conta a história do relacionamento que Deus entrou com o homem, lá atrás, primeiro com Adão, e depois com a semente
que é fiel a ele, com a semente chamada por ele na estrutura que nós dissemos de um pacto. Então ele faz um pacto com Abraão e com a sua família, e esse pacto vai se seguindo, Abraão, Isaque, Jacó. E aí então, Jacó tem 12 filhos, e no fim da vida de Jacó, por causa daquela história que termina o livro do Gênesis, que José era o irmão mais novo, e era o irmão que eles tinham assim mais inveja, porque era o irmão que o pai amava mais. Então Jacó, ele amava mais José e dava sempre privilégios para José. É claro, uma hora essa corda estoura, né? Se você vai dar privilégios para um filho, tendo 12, um negócio não vai ficar muito certo. O que aconteceu? Os outros 11 irmãos se rebelaram contra José e venderam ele para o Egito como escravo. Quando José vai para o Egito como escravo, ele passa lá um tempo como se tivesse sido morto para a família de Jacó. Nem sabemos o que aconteceu mais com José. O que acontece nesse meio tempo? José, ele é vendido como escravo, mas ele é tão abençoado por Deus no seu trabalho e no cuidado das coisas, que ele vai crescendo no Egito, ao ponto de tornar-se, depois de vários problemas que ele passou, o segundo homem do Egito. Ele se tornou o homem só debaixo de Faraó. E aí então, a terra passou por grande fome. E depois de uns 13, 14, 15 anos que eles tinham vendido José para o Egito, agora os 11 filhos de Jacó passam fome na terra onde eles estão e precisam buscar alimento aonde? No Egito. Que é onde José tinha dado toda a instrução para Faraó. Olha, a gente vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Vamos proceder dessa forma, porque daí nos 7 anos de fome, a gente vai conseguir vender cereal para todo mundo. E a gente ainda vai conseguir ter recurso. Cereal para nossa subsistência e cereal para vender para os outros. Pois bem, os 11 irmãos saem da onde eles estão e vão ao Egito buscar cereal, buscar comida. Quem está lá? José. José está lá como segundo do faraó. Bom, a história se desenrola, eles acabam passando uma circunstância completamente inusitada, até que no fim José se dá a conhecer. José se revela para os seus irmãos. Sou José, como está meu pai? Como que está meu pai? Sou eu, José. E eles não acreditam. E eles falam, como assim é você? Porque os costumes eram muito diferentes. Os egípcios, eles nunca deixavam a barba crescer. Eles tinham o cabelo aparado, eles usavam, sabe aqueles que a gente vê em coisa antiga do Egito? Eles usavam aquela tumba, usavam uma máscara no olho, eles tinham todo um sistema diferente. Já os hebreus não, eles tinham barba grande, cabelo grande, era castigado do sol, era toda uma questão diferente. Então José estava irreconhecível. Bom, no fim das contas, José pega toda a família dele, Jacó, o pai, e os 11 irmãos com as famílias, e leva para o Egito. Leva para uma terra lá no Egito chamada de Gósen, que era uma das melhores terras que havia no Egito. Então eles vão para o Egito para não passar fome onde eles estão. E José leva toda a sua família para lá. É isso que Êxodo está dizendo. O que vai ser a história do Êxodo? A história do Êxodo vai mostrar que quando a família de José foi para o Egito e começou a se multiplicar, os problemas começaram a aparecer quando lá na frente um faraó que foi levantado, vamos dizer assim, surgiu um faraó lá na frente que não tinha consideração nenhuma nem por José, nem pela família de José. E o que ele começa a fazer? Ele começa a temer. Ele começa a temer que o povo, que agora é um povo gigante, que está vivendo dentro do Egito, se torne contra eles. Olha que coisa interessante. Então, o livro do Êxodo vai contar como que Deus vai libertar o povo da escravidão no Egito. Basicamente é isso. Tanto que o significado da palavra Êxodo significa isso, saída. Significa libertação, vamos dizer assim.
Então, agora, Deus vai demonstrar, através do livro do Êxodo, como que ele tirou o povo dele lá do Egito, onde eles estavam servindo, onde eles estavam sendo maltratados, onde eles estavam, como diz aqui, em tirania, debaixo da casa de Faraó. Um Faraó mau que não conhecia nem José e não conhecia nem, provavelmente, o Deus de José. Então, quais são os grandes temas do livro do Êxodo? O primeiro deles é, como nós temos falado, é um Deus libertador. Esse é o primeiro grande tema do livro do Êxodo. O livro do Êxodo vai demonstrar que o Deus a quem nós amamos e servimos é um Deus que nos liberta dos nossos piores inimigos. E aí talvez eu e você pensemos que os nossos piores inimigos são aqueles boletos que vão vencer semana que vem, ou que já estão vencendo essa semana. A gente pensa que os nossos piores inimigos são as pessoas ao nosso redor, são aquelas pessoas que querem ver o nosso mal. Mas a palavra de Deus não aponta para esse tipo de coisa como os nossos piores inimigos. A palavra de Deus vai fazendo uma tipologia, dizer que os nossos piores inimigos são o pecado e a morte. Esses são os nossos piores inimigos. E Deus que nos liberta desses problemas, desses pecados da morte. Da servidão que todo aquele que está debaixo do pecado comete. O Senhor Jesus Cristo uma vez disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí a palavra de Deus vai fazer então esse paralelo entre o Deus que lá atrás libertou o povo do Egito, é o Deus que espiritualmente nos liberta de sermos escravos do pecado. E só Ele pode fazer isso. Então, um dos grandes temas é Deus como libertador do seu povo, aqueles que confiam nele, que sabem quem Ele é e que sabem que Ele vai agir em favor do seu povo, sempre. O Êxodo também conta a supremacia, ou seja, a superioridade do Deus de Israel sobre todos os outros deuses. Porque uma das grandes questões no livro do Êxodo são as 10 pragas. Talvez a gente mais conheça a história das 10 pragas e da Páscoa através do livro do Êxodo do que qualquer outra história que está registrada. Mas o que significa a história das 10 pragas do Egito? Tem até o filme, né, O Príncipe do Egito, que a gente assiste. O que significa a história das 10 pragas? No Egito, haviam deuses que cuidavam de cada lugar e de cada circunstância do Egito. E quando Deus, então, Ele manda as pragas, significa que Ele está dizendo que tem o controle absoluto sobre aquele lugar que o Egito achava que o Deus deles tinha controle. Então, vamos supor, Ele transforma a água em sangue, a água do Nilo. O que significava transformar a água em sangue? Quem cuidava do Nilo, que subia e descia e trazia muitas coisas boas para o Egito, era um Deus específico. Quando Deus, através do seu poder, transforma a água em sangue, Ele está dizendo assim: vocês acham que quem tem controle sobre o Nilo é esse Deus, mas não é, sou eu. Aí, a praga dos gafanhotos, a praga das moscas, todas as 10 pragas estão, na verdade, combatendo deuses do Egito. Então, um dos grandes temas do livro do Êxodo é mostrar que o Deus de Israel, o libertador, ele é um Deus que não tem igual, não tem comparação. Que todos os outros deuses não são nada perto dele. Ele é o único Deus verdadeiro. Esse é um dos grandes temas do livro do Êxodo. E à medida então que Deus vai libertando o seu povo e vai fazendo essa obra grandiosa, demonstrando para todos que Ele é o Deus que está acima e além de todo mundo, Ele entrega para o seu povo algo preciosíssimo, que é a lei.
Ele entrega para o seu povo a sua vontade. Então, uma das grandes verdades do livro do Êxodo, a partir do capítulo 19 e 20, é quando Deus tira o povo do Egito. Eles celebram a Páscoa no último dia. Lembra-se, a celebração da Páscoa. A Páscoa para nós hoje é comer chocolate, né? É falar de coelho, de ovo, mas a Páscoa não tem nada a ver com isso. A Páscoa mesmo era um cordeiro sendo imolado e você pegava o sangue do cordeiro e passava na porta da sua casa. Por quê? Porque a última praga era o anjo da morte que levava os primogênitos, que matava os primogênitos. A última praga foi essa, a 10ª. Que Deus, então, através do anjo da morte, ceifou os primogênitos do Egito. Se eu fosse egípcio nessa época, eu estava lascado, porque eu sou o primogênito da minha casa. Era eu que tinha ido. Mas como que Deus fez com que o seu povo não recebesse o anjo da morte? Ele institui a Páscoa. Ele pega e diz: vocês vão pegar um cordeiro, vão matar um cordeiro, vão pegar o sangue desse cordeiro e passar na porta da sua casa. Quando você fizer isso, o anjo da morte vai passar pela sua porta e, vendo o sangue do cordeiro, ele não vai entrar. Lembra que eu falei na semana passada como Deus ensinou Adão e Eva a cobrir a vergonha deles? Ia precisar ter derramamento de sangue, ia precisar ter um sacrifício para mostrar que a vergonha do pecado estava sendo coberta? Pois é, o livro do Êxodo continua essa mesma estrutura. Para que o pecado não atinja a nossa vida, para que a morte e a escravidão ao pecado não estejam presentes na nossa vida, vai ser necessário confiar no sangue do Cordeiro. Olha que mensagem maravilhosa. E nós sabemos que esse Cordeiro tipifica o Senhor Jesus Cristo, que como um cordeiro foi entregue para morrer no lugar do seu povo. É nisso que nós cremos. Então o livro do Êxodo já está dizendo isso. Eles fazem as 10 pragas e depois são levados ao deserto para adorar a Deus e para ir para um lugar que Deus havia prometido. Nesse meio tempo, Deus entrega para eles a lei. Deus entrega para eles um conjunto de verdades que diz qual é a vontade de Deus para a vida do seu povo. Então, abra agora lá no capítulo 20. Também é outro texto muito conhecido do livro do Êxodo, né? Êxodo 20, que são o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são, provavelmente, do livro do Êxodo, a passagem mais conhecida, que nós sabemos assim com mais facilidade. Então, quando Deus entrega os 10 mandamentos para o seu povo, ele entrega como a revelação da sua vontade. Ele entrega como dizendo assim: olha, isso que eu estou entregando para vocês, tenha certeza, é o melhor para vocês. Se vocês cumprirem o que eu estou ordenando aqui, vocês vão viver o melhor. Então, ele lá no versículo 1 de Êxodo 20 diz, né? Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Está vendo como ele faz então essa introdução? Ele dizendo assim: eu libertei vocês do pecado. Eu libertei vocês de serem escravos do pecado. Eu fiz isso. Só que o que agora eu e você vamos fazer? Nós vamos olhar para ele como nosso libertador e vamos obedecê-lo. E vamos viver para a glória dele. Então aí ele começa, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A necessidade, como nós acabamos de falar, que um dos grandes temas é um Deus único. Só existe um Deus verdadeiro, que é esse Deus que libertou esse povo do Egito. Então vocês não terão outros deuses diante de mim. Aqui está evitando a idolatria. Ou, se você for pensar pelo princípio positivo, adore somente a Deus. Adore somente a Deus. A mais nada e a mais ninguém. Aí, versículo 4, segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura,
nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo grande mandamento, o primeiro é, não adore outros deuses. O segundo é, não faça imagens para serem adoradas. Imagem de Deus nenhum e imagem dele, do próprio Deus. Você não pode fazer uma imagem e dizer assim, eu quero adorar o Deus da Bíblia com essa imagem. Você não vai fazer isso. Isso é pecado. E é o pecado do segundo mandamento. E por que que esse é um grande pecado? Porque Deus já deu uma imagem para nós adorarmos. Jesus Cristo. Porque o homem não é imagem e semelhança de Deus. É o homem. Então, qual é a única pessoa nesse universo que pode ser adorada? Alguém que seja Deus e homem ao mesmo tempo. O Senhor Jesus Cristo. Ele é o único. Ele é Deus para ser adorado. E Ele é o homem, imagem e semelhança de Deus. Ele é o único. Então é adoração somente a Deus através de Jesus Cristo. É isso aqui que o texto está dizendo. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, a santidade do nome de Deus. Deus não é qualquer coisa, Ele não pode estar nos nossos palavreados e na nossa vida como se fosse qualquer coisa, tratar de qualquer jeito. Não pode. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Sábado aqui não é necessariamente o sábado do nosso calendário. Sábado aqui é a palavra Shabá, no hebraico, que é um dia de repouso, o dia de descanso, que foi traduzido como sábado. Quando nós olhamos na palavra de Deus, esse dia era o 7º da semana. No Antigo Testamento todo, era sempre o 7º dia. 6 dias trabalharás e no 7º você descansa. Quando a gente olha para o Novo Testamento inverte. Ele fala, agora você vai descansar no 1º para trabalhar os outros 6. O que isso significa? O dia do Senhor no Novo Testamento, que é o que a gente faz o domingo. O dia do Senhor. Significa isso, o dia do Senhor, inclusive. Então, o Novo Testamento pega a estrutura de 6 dias de trabalho e 1 de descanso e inverte, ele espelha. Agora é a partir do 1º dia da semana, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que você trabalha durante os 6 dias próximos. Tá? Então, a ideia aqui continua a mesma. É um dia separado para descanso em Deus e adoração. É um dia separado para isso. É o dia que Deus chama seu povo para cultuar, para adorar, para ter alegrias e prazer nele, e somente nele, separado dos outros dias da semana, que nós estamos ralando, nós estamos fazendo todas as coisas que precisa. E ele fala, não, tenha um dia para você descansar comigo. Mais ou menos isso. Para você descansar comigo. 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha aqui, um mandamento importantíssimo do reconhecimento da autoridade na nossa vida. Porque honrar pai e mãe é a primeira estrutura para você aprender a honrar e a obedecer as relações de autoridade que existem na nossa vida.
Então, esse é um mandamento que literalmente ele vai igualzinho para o Novo Testamento. Quando você abre em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo pega esse texto, meio que copia e cola. Honra teu pai e tua mãe para que te prolonguem os teus dias na terra. Exatamente assim. Ou seja, é um mandamento que permanece para sempre. Não é um mandamento que acabou no Antigo Testamento. Ah, então não acabou. Não. A lei moral de Deus, os 10 mandamentos, eles permanecem para todas as épocas, em todos os lugares. Eles não acabam no Novo Testamento. Alguns mandamentos não precisam mais no Novo Testamento. Por exemplo, o mandamento de sacrificar um cordeiro. Lá eles tiveram um mandamento, sacrifica um cordeiro. Nós não precisamos mais, porque nós entendemos que um cordeiro foi sacrificado, o Senhor Jesus Cristo. Mas a lei moral de Deus, ela permanece para sempre. Então, honra teu pai e tua mãe. 7º, não matarás. O não matar é o não assassinarás. Não tire a vida do seu próximo sem motivo. É isso que ele está dizendo. E aí, quando você vai olhar para a palavra de Deus, o mandamento positivo dele é preserve a vida. Preserve a vida. Com tudo que você puder fazer, preserve a vida. Essa é uma das ordenanças de Deus. 14. Não adulterarás. A mesma coisa. O adultério é um pecado e sempre foi e sempre será na palavra de Deus. Mas uma coisa interessante, quando o Novo Testamento chega, isso já está lá no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento torna isso muito mais claro. Quando o Novo Testamento chega, ele mostra que esses pecados nascem no nosso coração. Porque o Senhor Jesus Cristo pega esse mandamento, não adulterarás, e diz assim, mas você acha que se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, já não adulterou com ela no seu coração? Você está entendendo onde está querendo chegar o mandamento de Deus? Ele não é simplesmente das coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Se eu olhar para uma mulher com intenção impura, no meu coração é como se eu já tivesse adulterado com ela. E a palavra de Deus vai dizer, o pecado começa aí. Lembra que nós falamos na semana passada que Adão e Eva, o pecado começou no coração deles? De cobiçar, de provavelmente ver, cair na lábia de Satanás? Pois bem, aqui no caso, o pecado do adultério é a consequência de um pecado que já nasceu no coração da pessoa e que continua sendo pecado. Só que ele vai lá e consuma, ele vai lá e dá um fim no pecado que nasceu no coração, cometendo mais pecado ainda, adulterando. A mesma coisa, não furtarás. Não furtarás esteja satisfeito com o que o Senhor teu Deus te dá. Você não precisa roubar do seu próximo. Você não precisa defraudar dele. Você não precisa pegar dele. Se você estiver feliz e contente com o que Deus te dá, por que você vai roubar de alguém? Então, roubo, o furto, ele é pecado em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer um. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não mentirás. Resumindo, fale sempre a verdade. Literalmente o apóstolo Paulo vai pegar isso aqui e vai trazer o espelho lá em Efésios de novo. Fale sempre a verdade uns com os outros. Não dirás falso testemunho. Não minta. Fale a verdade. E 17, que é o último, 10º. Não cobiçarás a casa do teu próximo. A cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A cobiça como sendo um pecado que leva a outros. É isso que ele está dizendo. É um pecado que leva a outros. A cobiça leva você ao adultério. A cobiça leva você ao roubo. Está percebendo como ele está fazendo essa relação? A cobiça leva você a você mentir, defraudar o seu irmão. Então, olha como os 10 mandamentos são completos, irmãos. Eles pegam toda a nossa vida. E isso já está no livro do Êxodo.
Então, quando o povo está saindo do Egito, Deus entrega para eles isso e diz: vivam de acordo com esta vontade. Vocês podem fazer isso. Por quê? Porque eu providenciei um cordeiro e libertei vocês da casa da servidão. Vocês vão deixar de ser escravos do pecado para me servir e me adorar do jeito que eu ordeno, do jeito que eu estou mandando. E isso seria a presença de Deus no meio deles. Então, um dos grandes momentos do livro do Êxodo é quando eles recebem a ordem de fazer o tabernáculo, que era a presença de Deus no meio do povo. E essa é uma lição maravilhosa, irmãos. Deus vive no nosso meio. Ele vive entre nós. E essa é uma verdade assustadora ou confortadora. O fato de Deus viver no nosso meio, literalmente, de Ele estar sempre presente em qualquer lugar que nós estejamos, em qualquer circunstância que nós estejamos, ou acalma o seu coração, ou atemoriza o seu coração. Ou você fica desesperado com essa informação, ou você fica feliz, porque Deus está sempre do teu lado, sempre presente na sua vida. E aí então o livro do Êxodo nos leva a refletir como que nós encaramos a verdade de que Deus está presente no nosso meio, que Ele sempre está conosco. Ele veio e se fez presente de forma mais real em Jesus Cristo. É quando Ele literalmente desceu dos céus e veio até aqui e morreu. E ressuscitou, está vivo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo sobe aos céus, o que Ele faz? Ele derrama o seu Espírito. E derramando o seu Espírito, Deus continua presente no meio do seu povo. Ele continua presente em todos os momentos, em todos os lugares, onde quer que nós estejamos, o que quer que estejamos fazendo, o que quer que nós estejamos realizando, Deus está acompanhando. Então, não há lugares escondidos para Deus, nenhum, porque Ele sempre está conosco. Ou essa verdade te deixa aliviado, ela te deixa feliz, ou ela te deixa assustado. E aí então a gente volta às verdades do Êxodo. Se você crê que o Senhor te libertou dessa vida do pecado e da escravidão, você se sente aliviado porque Deus está ao seu lado. Porque mesmo que você falhe, você conhece um cordeiro que morreu para pagar o preço do seu pecado. E você tenta viver de acordo com a vontade moral de Deus. De acordo com o que Ele diz, viva dessa forma. Eu sou o teu Deus, viva desse jeito. Fala, Senhor, mas é muito difícil. É claro que é. Mas eu já te perdoei através do Cordeiro Jesus Cristo. Você já foi perdoado. Agora, viva. Ou você olha para você mesmo e diz assim, eu não consigo fazer isso, então é melhor eu nem tentar. Mas isso é ruim. Não é a melhor atitude. Essa é uma atitude que demonstra incredulidade, que você não crê que Deus enviou um cordeiro para morrer no seu lugar. E o livro do Êxodo vai sempre nos dizer, Deus enviou um cordeiro para morrer no lugar do seu povo. Você vai viver de acordo com o que Ele está ordenando? Você entende essa mensagem? Você entende essa estrutura e quer fazer a vontade de Deus por causa disso? Ou você tem medo da presença de Deus no meio da sua vida? Que Deus esteja lá na sua casa, lá no seu quarto, que Ele esteja lá na sua escola, lá no seu trabalho, que Ele esteja lá onde você faz as coisas que você gosta. Deus está lá o tempo todo. E o livro do Êxodo nos convida a enxergar como uma maravilha, como uma bênção, se nós temos um cordeiro
que morreu por nós e nos libertou de sermos escravos do pecado. Se nós entendemos isso, a presença de Deus conosco é maravilhosa. E nós oramos para que isso aconteça. Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor, muito obrigado por aprendermos um pouquinho a respeito do livro do Êxodo. Muito obrigado porque a tua palavra é única. Ela fala a mesma linguagem em todos os livros, porque ela procede de ti mesmo. Nós te louvamos porque o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. Nós estávamos sendo literalmente, ó Pai, escravizados pelo pecado, e o Senhor, através do Cordeiro, nos libertou. O sangue do teu Filho nos libertou. Só que agora o Senhor exige que nós vivamos de acordo com a tua vontade. E o Senhor nos dá condições de fazer isso. O Senhor nos dá meios para fazer isso. E nós te louvamos porque o Senhor anda conosco. O Senhor está presente em nosso meio, cuidando de cada um, auxiliando cada um e derramando graça e misericórdia sobre cada um. Ajuda-nos a enxergar o livro do Êxodo dessa forma, como um livro que fala sobre libertação, a verdadeira libertação que todo ser humano precisa. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Amém.